Queridos, graça e paz, boa noite a todos. Vamos meditar na palavra. Hoje estou com a voz um pouco rouca, mas ainda assim estou aqui, Senhor. Abra a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos falar nessa noite sobre o tema misericórdia. E o título da mensagem é: quem é o meu próximo? Nós vamos falar nessa noite sobre misericórdia. E o título da mensagem é: quem é o meu próximo? Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Nós vamos discorrer até o versículo 37. A palavra diz: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Vamos orar nesse momento. Pai da luz, Pai gracioso, misericordioso, como insondáveis são as suas misericórdias, e quão profundas são as suas compaixões para com as nossas vidas. Como o Senhor é cheio de amor e abundante em graça. Nós queremos te louvar nessa noite, por esse atributo que o Senhor possui em seu caráter, que faz com que o Senhor, sendo tão grande, tão majestoso, se incline para cuidar de pessoas tão pequenas como nós. Obrigado, Deus, por nos amar. Obrigado por nunca nos abandonar. Obrigado por curar as nossas feridas. Obrigado por curar as nossas almas. Obrigado por trazer dignidade onde o pecado roubou a nossa honra. Obrigado, Deus, em Cristo Jesus. Nós te louvamos. Amém. E eternamente amém. Queridos, essa parábola é muito interessante porque
ela é um raio-x da religiosidade humana. Essa parábola expõe como era a religião da época de Jesus e também expõe como é a nossa religião nos dias de hoje. Essa parábola expõe e mostra a catástrofe que é o mundo. Mostra como é o ser humano na sua real essência. E o teor dessa parábola, ela gira em torno da misericórdia. Lucas, quando escreve este evangelho, que se deu ali entre 62 e 63 depois de Cristo, ele, de forma peculiar, registra essa parábola, e aqui ele mostra algo interessante. Ele ressalta a misericórdia. Você não vai ver no clímax dessa parábola, você não vai ver no cumprimento ou na parte final. Desculpa. Tenham misericórdia do pregador. Você não vai ver os ladrões sendo punidos no final da história. Você não vai ver aquele que foi assaltado requerendo os seus direitos. Você não vai ver nenhum tipo de justiça sendo aplicada. Mas o que ressalta nessa parábola é a misericórdia. E o que é a misericórdia? A palavra grega para misericórdia nesse texto é eleos. E essa palavra significa ter compaixão, significa você se compadecer. Já a palavra misericórdia vem do latim, a junção de duas palavras, do verbo miserere, que é justamente miséria, e cordis, que significa coração. Significa você, no seu coração, sofrer com a miséria do outro. E como nós precisamos de pessoas misericordiosas no corpo de Cristo. Acredito que a próxima disciplina do CETEBAN poderia ser misericórdia. Porque como é difícil nós sermos misericordiosos com as pessoas. Como é difícil nós termos compaixão das pessoas. A parábola mostra que o sacerdote viu aquele homem caído, e o que o sacerdote fez por aquele homem? O sacerdote passou de largo, não quis se envolver, não quis colocar sua reputação em risco, porque quem sabe aquele homem tivesse morto, e ele possivelmente não poderia exercer seu ministério no templo. Tome cuidado para que a nossa religião não seja tão alta a ponto da gente não poder se inclinar para ajudar as pessoas perdidas. Ô, meu irmão, obrigado. Obrigado pela sua misericórdia. A misericórdia é uma qualidade do coração, de um coração regenerado. No Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então pense bem no que você vai ouvir nessa noite. Antes de você querer aquela justiça olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, e como disse Gandhi, sendo hilário com esse texto, olho por olho, dente por dente, ele disse: olho por olho e o mundo acabará cego. Cuidado com a sua justiça, porque você e eu somos incapazes de dizer como as coisas realmente são. A religião, muitas vezes, ela julga as pessoas. Aquele cego de nascença de João 9, a pergunta dos discípulos para Jesus era: Senhor, mestre, quem foi que pecou? Ele
ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Jesus responde: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso se manifestou, isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. A religião muitas vezes quer procurar condenados, mas a Bíblia nos ensina que Jesus veio para salvar os condenados. A religião, muitas vezes, ela é tão alta, mas tão alta, que ela não se preocupa com as coisas humanas, porque queremos subir tão alto, a ponto de alcançar Deus, que nos esquecemos que somos seres humanos, frágeis, fracos, e que precisamos amar e ser amados. Essa parábola nos mostra que antes de qualquer coisa, antes de sermos ou pertencermos a algum grupo religioso, seja samaritano, seja judeu, nós somos humanos. E eu acredito que esse é o ponto-chave: ser humano. Enquanto muitos querem ser divinos, querem ser deuses, nós precisamos ser humanos. Precisamos nos compadecer das pessoas que estão sofrendo hoje, com traumas, com feridas, sofrendo por falta de condições financeiras, sofrendo por desemprego, sofrendo com depressão, sofrendo com crises que nós nem imaginamos, desenganadas pelos médicos, fazendo tratamento de câncer, com seu filho na UTI, sua filha na UTI, seu pai na UTI. Nós precisamos entender que misericórdia quero e não sacrifício, diz o Senhor. Nós somos muito bons, até quem sabe para jejuar, mas e para sermos misericordiosos com o nosso próximo? E para sermos compassivos com o nosso irmão? Perdemos a paciência muito rápido com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, mas queremos que Deus e as pessoas tenham paciência conosco, que também somos falhos, que também somos frágeis. Isso é misericórdia. E a salvação, do princípio ao fim, é uma obra de misericórdia, porque Deus desceu até nós para nos salvar. Aquele homem caído somos eu e você, que muitas vezes fomos abandonados, traídos, feridos. Não achamos em alguma circunstância até mesmo quem até pregasse para nós. Falamos aqui nessa noite sobre Paulo, o pastor Marcondes falou sobre Paulo. Se fosse pela igreja, quem foi que evangelizou Paulo? Pedro não evangelizou Paulo, porque Paulo tinha a fama de matador de cristão. Não foi João que evangelizou Paulo, nenhum dos apóstolos evangelizou Paulo. Se fosse por causa da igreja, Paulo não tinha se convertido. Mas Paulo diz que aprove a Deus chamar a ele o principal dos pecadores. Jesus foi ao encontro de Paulo, assim como Jesus vem ao nosso encontro nessa noite. Jesus vem justamente para mostrar a sua misericórdia pelas nossas vidas. Algo que esse mestre da lei queria tentar Jesus. Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Quem sabe ele queria expor sua eloquência diante de Jesus, queria pegar Jesus em algum ponto fraco. E Jesus faz uma pergunta: o que está escrito na lei, como você a entende? Aquele escriba cheio de palavras bonitas diz que a essência da lei é o amor. Ele tinha o conhecimento teórico,
Ele aprendeu na catequese dele, usando essa palavra, é muito católica, mas catequese desde pequeno, do seu discipulado ali com os seus mestres judeus, aprendeu desde pequeno, da boca dos homens, que amar a Deus é a essência de tudo. Ele tinha o amor na boca, mas não tinha no coração, mas não tinha na vida prática. E quantos de nós somos assim? Temos o amor na teoria, temos o amor na mente como um conceito, mas o amor não é um conceito. Amar, ter misericórdia de alguém, vai além disso. E quem de nós está disposto a amar? Porque amar requer custos, amar requer sacrifícios. E esse samaritano, ele tira dinheiro do seu bolso para pagar por alguém que ele nem conhecia, para tratar alguém que estava necessitando. E esse homem aqui, que foi assaltado, tudo indica que era judeu, porque ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Uma estrada muito perigosa, na época cheia de assaltantes. Talvez esse foi um dos pontos pelos quais o sacerdote e o levita não quiseram parar, porque acreditaram que poderia ser uma emboscada. Mas ajudar as pessoas também significa colocar sua vida em risco. E muitos de nós não estamos dispostos a sofrer riscos pelo bem de alguém. Muitas vezes não estamos dispostos a pagar o preço pelo outro. Fazemos o que for necessário para pagar o preço por nós, mas pelo próximo, por um filho. A palavra de Deus nos mostra que o amor, ele rompe etnias, ele rompe a religião. E o apóstolo Paulo entende muito bem isso, dizendo: de que adianta se eu falar a língua dos homens e dos anjos, e se eu não tiver amor, nada disso vai me adiantar. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, e se não tiver amor, nada disso vai me valer. De que adianta? De que adianta nós oferecermos para Deus um culto sem misericórdia, quando estamos sempre prontos a apontar o erro, a falha e o pecado do irmão? Eu acho que o celular do pastor Antônio é toda hora só aquele trim de mensagem, recebendo prints de pessoas que tiram print da vida do outro. Aí, pastor, o pecado da sua ovelha. Mas essa pessoa não tem coragem de tirar o print do seu próprio pecado e enviar para o pastor. Por que será? Por que achamos que o pecado do outro é mais feio do que o nosso? Por que achamos que a falha do outro é mais pior do que a nossa? Estamos enganados. Estamos enganando a nós mesmos com a nossa religião. A quem queremos enganar? Uma religião de teatro? É isso que Deus espera dos seus filhos? É isso que Deus espera do seu povo? Então entenda que Deus espera que você seja misericordioso, seja paciente com seu filho, seja paciente com sua filha. Quem sabe ele tem umas ideias estranhas que ele ouviu lá na faculdade, que ele fala umas coisas que vai contra a sua fé, mas ame, tenha compaixão, ele é seu filho, é sua filha.
É muito mais fácil você ferir alguém do que você curar. É muito mais fácil você julgar do que amar. É muito mais fácil você criticar do que elogiar. É muito fácil. Por isso Deus diz em sua palavra, em Oséias 6,6, como eu falei anteriormente, o Senhor diz: misericórdia quero, e não sacrifício. Deus quer que você seja bondoso com o seu próximo. E a pergunta que gira aqui em nosso meio é: quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Será que o judeu aqui em questão queria saber qual o limite para amar alguém? Qual seria o limite para exercer misericórdia na vida de alguém? Como a pergunta de Pedro: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu possa perdoá-lo? Até 7? Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Porque nós, para perder a paciência com o irmão, é muito fácil. Já pensou se Deus nos tratasse da mesma forma que nós tratamos as pessoas quando elas falham conosco? Por isso, no final da oração do Pai Nosso, Jesus diz algo muito interessante. Jesus vai dizer que se não perdoarmos, nós não seremos perdoados por Deus. Você sabia disso? Às vezes as pessoas acham que o pecado que não tem perdão é só a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que se você não perdoar, você não vai ser perdoado ou perdoado. E está aqui outra disciplina difícil de aprender e de exercitar: o perdão. Porque a nossa carne, nós queremos justiça, afinal de contas, é justo. Todo mundo quer defender seus direitos, todo mundo quer uma parcela desse negócio, todo mundo quer receber um benefício. Mas quem está disposto, como esse samaritano, a amar, a cuidar, a gastar tempo, a investir dinheiro? Quem de nós? A pergunta central dessa mensagem é: quem somos nós nessa parábola? Quem sou eu e quem é você nessa parábola? Será que nós somos o sacerdote que está indo para o culto e vemos uma pessoa caída, uma pessoa precisando de ajuda, e você fala assim: eu vou atrasar, eu não posso chegar no culto atrasado? Será que somos como o levita, que também passou de largo, viu um homem precisando de ajuda, e para o levita e para o sacerdote subir para Jerusalém para oferecer um culto para Deus era muito mais espiritual do que ter compaixão de alguém. Era muito mais espiritual, era muito mais na cabeça deles aceitável diante de Deus que eles subissem num altar, cantassem louvores a Deus, ou pregassem a palavra. Para eles isso é muito mais espiritual do que se abaixar e cuidar de alguém. Quantas pessoas não estão precisando do nosso ouvido hoje, porque ela não tem ninguém para desabafar os seus problemas? Pastor, isso é espiritual? É espiritual demais, irmão. Pergunta o pastor Marcondes o que um pastor faz num atendimento pastoral, se ele não escuta a pessoa. 90% do tempo, num atendimento pastoral, é audição, é o pastor ouvindo a pessoa.
porque a pessoa está precisando colocar para fora ânsias, agonias, sofrimentos, inquietações, preocupações, porque ela está carregada, porque ela está sobrecarregada. Por isso Jesus é o pastor das nossas almas, e Ele diz para mim e para você, cheio de misericórdia: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu fardo, que é leve e suave, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus nos convida, irmãos, a irmos até Ele, com o coração às vezes ferido, ressentido, machucado, porque Ele é o único que pode tratar verdadeiramente as nossas feridas, as mazelas da nossa alma. Porque o que nós mais conhecemos na humanidade é divisão, é um negócio de esquerda, de direita, como se isso fosse resolver o problema. Tanto na esquerda quanto na direita tem corrupção do mesmo jeito, é tudo farinha do mesmo saco. E nós ficamos nos degladiando com isso, acreditando que eleger um fulano de tal, seja lá de qual lado que ele tiver, vai resolver todos os problemas. Não vai. O que aconteceu na nossa era, o que está acontecendo agora, já aconteceu no passado. Vai estudar a história e vai ver se mudou alguma coisa. Mas se nós formos como esse samaritano, que se compadeceu, que cuidou, que exerceu misericórdia, estaremos muito mais oferecendo para Deus um culto verdadeiro, do que na maioria das vezes nós achamos e chamamos de culto, aquilo que Deus não chama de culto. O que é cultuar a Deus? O que é ter misericórdia de alguém? Então a pergunta que eu volto a citá-la é: quem somos nós nessa história? Nós temos aqui, no versículo de número 31, o sacerdote. Essa figura muito importante. Esse homem que era separado, que conhecia a lei de Deus profundamente, que sabia que a essência da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, com tudo que você é, com tudo que você tem, e amar o seu próximo como a si mesmo. Mas esse homem não entendia, ele não tinha na sua vida a aplicação dessa lei. Ele poderia citar o mandamento de cor, ele poderia citar versículos e versículos bíblicos para nós. Ele achava que se contaminar para salvar a vida de alguém não era válido diante de Deus. Por isso Jesus vem quebrando essa estrutura diabólica e demoníaca dos fariseus, que achavam que no sábado não podia fazer nada. E Jesus, no sábado, o que ele fez? Ele curou, ele fez milagres no sábado, que para a época era um pecado terrível. Fazer alguma coisa no sábado, e Jesus estava lá ligando para o que eles falavam ou pensavam. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. A religião muitas vezes é dessa forma. Para a religião, é melhor deixar uma pessoa morrer no sábado do que salvar a vida dela no sábado. Tudo isso para cumprir requisitos de homens.
O sacerdote, essa figura central, que tinha na sua boca a lei de Deus, que tinha a responsabilidade, a incumbência de dos seus lábios ensinar o povo o caminho do Senhor. Era o sacerdote que no altar pregava para o povo, mas que na vida prática era reprovado por Deus quanto à misericórdia. Eu falo para vocês, irmãos, é muito fácil você tirar uma nota boa numa disciplina, 9, 9,8, 10, números. Difícil é você amar alguém. Difícil é você ter misericórdia de alguém. Difícil é você tirar um 10 diante de Deus, sendo misericordioso. Esse sacerdote passa de largo. Será que encontramos pessoas na nossa vida que nós não temos feito do mesmo jeito? Passamos de largo. Não queremos nos envolver. Não queremos correr o risco de sermos vistos andando com um pecador, andando com uma prostituta. Jesus era chamado de amigo de publicanos e prostitutas, de pecadores, porque Jesus caminhava com essas pessoas. É lógico que ele ensinava elas e a vida delas era transformada, mas cadê os fariseus para ensinar aquelas pessoas? Se fosse depender dos fariseus, nenhuma prostituta seria salva, nenhum publicano seria salvo. E de nós, irmãos? Será que se for depender de nós, aquela pessoa que pensa diferente de nós, você que é de direita, se for depender de você, para alguém de esquerda ser salvo, você vai pregar o evangelho de Jesus para ela? Ou você que é de esquerda, se for depender de alguém que é de direita ser salvo, você vai pregar o evangelho de Jesus para ela? Você vai demonstrar misericórdia? Se fosse nos dias de hoje, estava lá o povo filmando. O cidadão caído, todo ensanguentado, sem roupa, postando na rede social, para ganhar like, curtida. Nós somos uma geração sem misericórdia. Nós somos uma geração que precisa aprender muito com Jesus. Enquanto nós temos uma cama confortável para dormir, refeições 3 vezes ao dia, enquanto nossos filhos têm material escolar, transporte, tem crianças em Rio Verde que não têm isso, tem famílias que não têm isso, tem pessoas que não têm um colchão confortável para dormir. E nós achamos que somos o povo eleito de Deus. Achamos que porque a nossa salvação não depende das nossas obras, não é verdade? Não precisamos praticar obras. Por isso o espírita sai na nossa frente com as obras de caridade. Porque achamos que não precisamos praticar obras. E nos tornamos o crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Porque não queremos nos envolver com o problema das pessoas nessa vida. Afinal de contas, a volta de Jesus é iminente e que quando Ele voltar eu vou subir. Não é o nosso papel pregar o evangelho para que mais pessoas venham subir? Até nesse quesito, nós estamos sendo egoístas com respeito à salvação. Eu estou salvo, então está tudo bem. Era a função do sacerdote ajudar aquele homem, mas ele não queria se contaminar.
O pastor Antônio está ali dando aula de libertação, treinando pessoas para se envolver com o problema dos outros, que muitas igrejas, muitos pastores não querem se envolver. E na cabeça deles está tudo bem, está adorando Jesus. No culto tem louvores bonitos, uma pregação bonita, mas é um culto sem misericórdia. Então esse sacerdote, ele é reprovado por Deus, ele não está apto, ele está olhando e julgando as coisas pela aparência humana. No segundo ponto, nós temos um levita. Quem somos nós nessa parábola? O levita, de igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Ele não quis se envolver também. Ele não quis pegar problema dos outros, afinal de contas, não diz aquela frase que a gente brincava na escola? Ema, ema, ema. Cada um com seus problemas. E a gente cresceu achando que é assim. O que você pode fazer pelo seu irmão? Por essa pessoa que está sentada do seu lado? Você não sabe como é que está a vida dela. Você não sabe quais os problemas que ela está passando. Mas ela não é seu irmão? Como que você não sabe? Será que você realmente está preocupado com ela? Com essa pessoa que está do seu lado? Até que ponto nós somos misericordiosos? Não, o que importa é eu chegar na igreja, tendo um louvor bonito, e eu saio da igreja emocionado, e no próximo culto eu saio daqui emocionado de novo, chorando, e eu fui tocado, foi um mover, e as pessoas continuam esperando a misericórdia de Deus fluir através de nós. Certa vez ouvi uma frase que diz assim: seja misericordioso, porque um dia você pode precisar da misericórdia. Seja misericordioso, porque um dia você pode precisar da misericórdia. Então, meus irmãos, quem somos nós nessa parábola? Será que nós nos consideramos tão santos, tão sagrados, a ponto de não ir atrás daquele que está caído, que está perdido? Será que estamos tão santos e tão sagrados que não podemos ir num ágape e levar comida para o pessoal de noite nas ruas, moradores de rua? Será que nos consideramos tão santos e tão sagrados, preocupados com o reino de Deus, que não temos tempo para nos preocupar com as pessoas? O que você pode fazer por alguém? O que você pode fazer pelo bem do outro? O que você pode contribuir para aliviar a dor de alguém? Ora, pastor, não posso fazer nada. Olha, essa palavra, infelizmente, você não entendeu. Será que você não pode ajudar alguém? Ou será que nós estamos o tempo todo mais preocupados com os nossos problemas, com os nossos dilemas, o tempo todo voltados para nós, que nos esquecemos que do nosso lado, no banco da igreja, tem pessoas passando por problemas? Tem pessoas precisando da nossa oração? Será que a função e o cuidado para com o próximo é só uma função do pastor? E nós voltamos àquela pergunta emblemática que ecoa pelas páginas das Escrituras, que Deus perguntou para um cidadão chamado Caim: onde está o seu irmão?
Puxa, o irmão estava no culto passado, na semana passada, eu vi ele aqui sentado no banco, e hoje ele não está aqui. Você sabe por que ele não está? Será que ele não está no hospital com pneumonia? Com alguma doença? Precisando de uma visita? E nós seguimos a nossa vida, a nossa liturgia, e está tudo bem. Onde está o seu irmão? Aquele irmão que você sabe que tem tempo que ele não vem para a igreja. Por que você não manda uma mensagem para ele? Por que você não liga para ele? Não, isso aí é a função dos pastores da igreja, o pastor Marcondes, o pastor Antônio, o pastor Gessé, o pastor Juan, pero que habla espanhol. Já imaginou você receber uma ligação do Buenos dias, graça e paz. Será que é função só dos pastores? Será que nós não somos como esse sacerdote, esse levita? Tão sagrados, tão elevados. Terceiro ponto, caminhando para o final da mensagem. Ou nós somos como esse samaritano. Versículo 33. Certo samaritano que seguia seu caminho passou perto do homem. Os outros passaram de largo, longe. O samaritano passou perto. Passou perto do homem e vendo-o. Ele não fingiu que não viu. Ele viu. E ele fez alguma coisa a respeito. A Bíblia diz: compadeceu-se dele. Era parente do samaritano, sim ou não? Era conhecido do samaritano, sim ou não? Era judeu. E essa rixa, essa treta entre judeu e samaritano era antiga. Desde 722 a.C., reino de Israel dividido. O rei Senaqueribe invade o reino do norte, Israel. Leva alguns do povo para a Síria. E traz pessoas de outros povos, e ali há uma miscigenação. Os samaritanos adoravam outros deuses. Os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus. Mas foi um samaritano que parou, que exerceu misericórdia. Foi um samaritano, não foi um judeu, foi um samaritano que cumpriu a lei. E a Bíblia diz que o amor, o exercício da misericórdia, é o cumprimento da lei. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa do juízo. Será que nós não paramos para perceber que Deus é misericordioso? E que às vezes parece que Ele é pródigo em desperdiçar misericórdia, que achamos que Deus dá misericórdia para pessoas que não merecem, e é justamente isso. Nem eu e nem você merecíamos estar aqui nessa noite, porque não merecemos a misericórdia de Deus. Por isso o profeta Jeremias diz que as misericórdias do Senhor se renovam em nossa vida a cada manhã. É uma fonte inesgotável de amor. É uma fonte que nunca acaba. Por isso as misericórdias de Deus são a causa de estarmos aqui. Se fosse depender do nosso amor e da nossa misericórdia, para que muitas pessoas estivessem aqui, não estariam. Será que se o apóstolo Pedro vivesse nos nossos dias,
e ele tivesse negado Jesus 3 vezes, será que o apóstolo Pedro ainda continuaria sendo apóstolo? Será que Pedro ainda teria lugar no colegiado? Se fosse nos dias de hoje, nós já tínhamos excluído o apóstolo Pedro há muito tempo. Quantas vezes você negou Jesus, Pedro? 1 ou 2? Não, foi 3. Não, então você não tem jeito mais não, vaza. A Bíblia diz que o samaritano se aproxima. Ele se compadece. Ele se aproxima. Ele fez curativos nos ferimentos dele. Existem pessoas, irmãos, nos nossos dias, ansiosas, crise de pânico, precisando de eu e de você com a palavra de Deus, para ser um ombro amigo para essa pessoa ser curada. Existem feridas que não são vistas, porque são feridas na alma. E Jesus, o médico dos médicos, pode curar essa pessoa. Não sabemos a dor que o nosso próximo carrega, porque não temos tempo para nos compadecermos dele. Mas se nós nos conectarmos com o nosso irmão, se nós de fato estivermos preocupados com o bem-estar dele, nós vamos perceber o quanto ele também sofre, e a Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros e cumprireis a lei de Cristo. A Bíblia diz que esse homem, esse samaritano, se aproxima, faz curativos, aplica óleo e vinho. Olha o cuidado desse homem. Olha com que compaixão, ele vê o homem todo ensanguentado. Ele chega lá, cura as feridas, com todo cuidado. Trata daquele homem, investe dinheiro nele, investe tempo nele, ama ele. Coisa que o sacerdote, o levita não fez. Aquele homem estava abandonado, largado. Nós como igreja, nós devemos agir como esse samaritano, porque tem pessoas que nem a família dela acredita mais nela. Tem pessoas que nem os filhos dela acreditam mais nele. Tem marido que nem a esposa dele acredita mais na transformação dele e vice-versa. Mas a igreja é para exercer a função do samaritano. A igreja tem que cuidar, como disse Francisco de Assis: onde houver ódio, que eu leve o amor; onde houver discórdia, que eu leve a paz. A igreja tem que ser um instrumento de cura, não para ferir as pessoas, não para machucar as pessoas, porque, volto a dizer, é muito mais fácil machucar do que curar alguém. Foi muito fácil para aqueles assaltantes roubarem esse homem, violentarem esse homem, exercendo violência sobre ele, deixando ele nu, sem roupas. Olha o estado que esse homem estava, se encontrava. Mas o texto bíblico diz claramente que o samaritano se compadece, se aproxima, faz curativos, aplica óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal. Olha o cuidado. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem. Se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então perguntou Jesus: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei, com seu orgulho religioso, nem teve coragem de dizer:
o samaritano. Ele era tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que disse apenas o que usou de misericórdia para com ele. Jesus então diz: vá e faça o mesmo. Jesus também fala para mim e para você nessa noite: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. O que nós vimos nessa noite? Nós vimos que o nosso próximo, exercer amor e misericórdia para com o próximo, é mais aceitável a Deus do que sacrifícios e cultos religiosos. Quem somos nós nessa mensagem? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Fique de pé nessa noite. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra. Ao mesmo tempo que ela toca profundamente, ela promove cura. Obrigado por nos trazer essa palavra, que nos faz lembrar que somos pecadores, carentes da sua misericórdia. Que nos faz lembrar que nós temos a responsabilidade de como esse samaritano, esse bom samaritano, de cuidar das pessoas, de amar as pessoas, de sermos misericordiosos com elas. Quem sabe, Senhor, naquele grande dia, quando estivermos diante do Senhor, o Senhor não vai perguntar quantos diplomas de teologia a gente tinha na parede da nossa sala. O Senhor não vai perguntar quantos prêmios recebemos. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai dizer: porque eu tive fome e me deste de comer. Porque eu tive sede e me deste de beber. Porque eu estava nu e você me vestiu. Eu estava preso e você foi me visitar. Ó Deus, restaura o nosso coração. Porque de algum modo, por causa do pecado, nós perdemos a capacidade de amar o Senhor e o nosso próximo. Exercita-nos, Senhor, na compaixão. Nos perdoa porque muitas vezes estamos preocupados só com o nosso, só com aquilo que toca a nossa parte. Porque somos falhos, Pai. Porque às vezes custamos entender, Pai. Por causa do egoísmo, da vaidade. Porque a gente quer ser grande. Mas a Tua palavra nos ensina a sermos pequenos. Como o Senhor Jesus, que lavou os pés dos discípulos, que não foi vaidoso, que foi humilde, manso, meigo, gentil. Ó Pai, nos sara, para que possamos ser instrumentos de cura, para que possamos amar o nosso próximo. A Sua palavra diz que a fé vai passar, as profecias vão passar, mas somente o amor permanece. Que sejamos tão envolvidos e tocados por tal amor,
a ponto de sermos misericordiosos, como o Senhor é misericordioso conosco. Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Amém. Antes da gente encerrar esse momento maravilhoso que nós vivemos juntos, eu quero fazer um convite muito especial para você. Tudo que nós vivemos aqui, a palavra, a oração, a edificação, não pode ficar só aqui. E Deus quer usar você para alcançar muitas vidas através disso. Então vamos lá, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal da nossa igreja, ativa as notificações, pega esse link, manda para quem Deus colocou no seu coração e juntos nós vamos cumprindo essa missão do ID também de forma digital. Nós somos uma família IBNC que vive junto em comunidade como igreja, mas nós também somos uma família digital e eu conto com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus e até a próxima.